Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma sessão online realizada pela Infor. Meu nome é Ricardo Dias e vou-vos falar sobre mais algumas definições avançadas relativas ao tema dos mapas interativos. Para isso, eu criei aqui uma modelação bastante simples em que tenho paredes com 1 metro de comprimento e perto de 30 cm de espessura, que por acaso não vai ser relevante, mas têm todas a mesma espessura, e em que têm 3 metros de altura. Okay? Para ser simples fazermos as contas, por exemplo, a área de superfície de parede de um determinado material, se for toda a superfície, 1 metro vezes 3 de altura, serão sempre os 3 metros quadrados. Ok? Foi essa a lógica que eu tentei utilizar. Também, a título de experiência, coloquei uma laje com 30 cm dos 3 metros para baixo, o que significa que quando entrarem em conta as superfícies subtraídas, a parede passa a ter só 2,70, o que significa que o resultado de superfície serão os 2,7 metros quadrados. Ok? Bom, isto foi só um exemplo simples em que duas paredes estão modeladas com perfis complexos e uma terceira está modelada com um composto. Composto, perfil complexo, perfil complexo. A diferença entre os dois perfis complexos é que um tem a caixa de ar modelada, o outro não. Está vazio. Okay? Só para vos alertar para um pequeno pormenor na listagem. De resto, as 3 paredes têm um vão vazio a meio que tem 1 metro de altura, ou seja, 1 por 1, o que significa que quando entram nas contas descontará 1 metro quadrado na superfície das paredes. Esta é a grande lógica desta modelação. Eu vou só mostrar o perfil complexo. Este perfil complexo tem basicamente uma parte estrutural, um acabamento de um lado com 1 metro de altura e um outro acabamento do outro lado com 2 metros de altura. Okay? Em tudo semelhante a segunda parede, mas em que tem o isolamento modelado, ou a caixa de ar modelada também com 2 metros de altura. Esta então é a diferença entre este perfil complexo e o composto. Okay? O composto tem reboco, os dois acabamentos são inteiros. Pronto, isto vinha na sequência da dúvida de um cliente, como é que eu poderia calcular as superfícies de diferentes materiais, de acabamentos, caso não tivessem a altura total da parede. Okay? Essa teria sido a dúvida. Para vos garantir, na próxima versão 19, este problema já vem resolvido. Esta questão já vem resolvida de uma maneira bem mais simples. Aqui o que eu vos vou mostrar é uma maneira de podermos contornar essa questão. Okay? Sempre que fizermos operações de sólidos para subtrair uma determinada altura, eu consigo obter essa superfície porque o Archicad faz isso automaticamente. A questão prende-se com os perfis complexos. Está bem? Os perfis complexos, o Archicad calcula as volumetrias corretamente. A questão prende-se com as superfícies. Uma vez que ele não consegue definir a que plano de profundidade é que tem que calcular essa superfície, ele calcula sempre a superfície total
da parede e não das camadas. Okay? Essa é a questão nos mapas interativos. Pronto, o que eu vos vou mostrar é uma alternativa. Uma vez que ele calcula sempre as volumetrias, eu sabendo as espessuras, consigo automaticamente saber as áreas de superfície. E é um bocadinho isso que eu vos vou mostrar através de aqui algumas listagens que eu fiz. Pronto, para vocês perceberem, eu tenho aqui 3 listagens. Uma em que fui contabilizar alturas e basicamente estou a listar paredes, em que pedi o material de construção, espessura, altura, e vamos ver o que é que resulta nesta listagem. Eu quero também explicar com mais algum detalhe os diferentes campos que aparecem, que eles são tantos, convém percebermos que distinções é que se fazem. Sempre que vocês virem superfícies, é o material de representação 3D, as volumetrias têm a ver com as 3 dimensões dos materiais, ok? Área de parede, esta área de parede é a área em planta, a área de superfície de parede é a área de alçado, ok? Pronto, que há alguns termos que convém serem explicados, e neste caso aquilo que eu vou listar tem a ver então com a composição da parede, se a parede é simples com material único composto ou perfil complexo, e ele vai mostrar qual é a composição da parede. Vou de seguida listar a espessura total da parede, a altura da parede, a altura máxima de camada, a altura mínima de camada, neste caso da face exterior, a espessura de camada da face exterior e a espessura da camada da face interior. Pronto, posto isto, foram os campos que eu coloquei aqui, a listagem apresentada é a seguinte. Pronto, para a parede 1 e 2, que é basicamente o perfil complexo que eu guardei, ok? Eles têm a mesma espessura, estamos a ver, têm a mesma altura, esta é a altura bruta, ok? Depois temos o que ele chama a altura máxima da camada, e ele não consegue perceber as camadas nos perfis complexos, por isso os 2 perfis complexos ele mostra 0, assim como as espessuras, ok? Ao passo que no composto ele mostra direitinho. Okay? Ainda podemos adicionar mais alguns campos, como por exemplo, sei que existe aqui a altura máxima de parede. Esta altura máxima de parede já é calculada pelas operações de sólidos. Ou seja, como eu tenho lá uma laje que está a subtrair às paredes, esta altura já é calculada. Okay? Esta é a altura bruta da parede, a altura que eu desenhei da parede, não é? Se bem se lembram que eu vos estava a explicar, eu quando seleciono a parede, ela está modelada até ali em cima, o que significa que se eu não tivesse laje, ela estava total, ok? Como eu tenho laje, ela opera e dá-me aquele resultado. Tá bem? Só para esclarecer aqui alguns dos campos que aparecem. Na listagem seguinte, eu fiz volumetrias. Tentei perceber como é que os diferentes campos reagiam. Pronto, e para além de alguns elementos gerais que vocês aqui já veem, alguns que são simples de perceber, eu tentei aqui explicar por material de construção, ou seja, pelos 3 tipos de paredes neste caso que eu tenho, diferença entre volume líquido, bruto e condicional. Ok? Também para percebermos como é que o Archicad vai calcular mediante o campo escolhido. Pronto. E aquilo que eu vos estou a mostrar tem a ver com as volumetrias das paredes. O volume, que ele chama o volume
líquido, volume bruto e volume condicional. Então, neste caso, o volume líquido entra, neste caso, se vocês repararem no primeiro, ou se repararem aqui neste último, o volume bruto é sempre o maior. O que significa que ele não contabiliza os vãos. Ok? O volume líquido, ele contabiliza os vãos e as operações de elementos sólidos. Ou seja, todas as operações pedidas por mim ou de interseção de prioridades de materiais. E o volume condicional conta apenas as operações de elementos sólidos e não conta os vãos. Essa acaba por ser a lógica. O que quer dizer que se eu pegar nos pontos Vou fazer aqui os contos. Ponto 92. Ponto 292 vezes os 3 metros de altura. Eu tenho os ponto 88. Ok? 92 vezes a altura. Então, com isto eu quero dizer que se, por exemplo, eu não tiver a laje, nem o vão, a minha listagem em baixo vai ser toda igual. Ok? Então, os 3 metros de altura mais vezes a espessura vão dar uma volumetria. Essa volumetria é a volumetria bruta. Se eu colocar a janela, fiz um undo, eu passo a ter a volumetria líquida, em que tenho o vão, isto que será o único campo em que, deixa-me só às vezes reconstruir para não ter surpresas. Ou seja, com o vão, pus a laje, vai fazer uma operação, ou seja, a parede bruta vai até ali em cima, é operada, e se eu for à listagem, ele desconta, deixa eu reconstruir, as operações. Então, bruto, altura vezes espessura da parede, que é aquela
por mais operações que ela tenha e por mais vãos que ela tenha. A partir do momento em que eu tenho vãos, só o volume líquido é que os contabiliza. E quer o volume líquido, quer o volume condicional, vão entrar em conta com as operações, sendo que o condicional não lê os vãos. Esta será a estrutura dos meus campos de listagem. A listagem seguinte, tenho áreas de superfícies, só para vos mostrar. Ok? Quando se vocês virem área de superfície bruta, área de superfície condicional, área de superfície útil, serão os mesmos temas. Sendo que ele contará sempre a superfície da parede inteira. Por exemplo, neste caso, eu não consigo contabilizar, por exemplo, só a área deste material. Por exemplo, como é que ele contabiliza a superfície bruta? Contabiliza esta área, mais esta, mais interior que não tem caixa de ar de lá. Ou seja, ele vai contar da direita para a esquerda e conta tudo. Conta 1 metro cá em cima, 1 metro aqui, outro metro aqui, dá 3, mais 4 metros. É o que ele está a contar. Aqui, 4 metros. A seguinte só conta 3. Porquê? Porque tenho 1, 2, 3 metros. Tenho a caixa de ar a tapar. Ele, como é bruto, não está a contabilizar os vãos. Mesma coisa aqui, 3. Daí é que vemos aqui 1 metro a mais. Tem a ver com a superfície que não tem camada, que ele vai contar. Depois, condicional. Ele conta já com as operações. Então tenho 2,70 em cada uma. E como esta não tem, vai ter mais 1 metro, porque não tem a caixa de ar. A mesma coisa aqui. A área útil desconta o vão. Ou seja, desconta o vão e a operação. Esta de cima acaba por ter sempre mais 1 metro. A questão é que, como levantada por um utilizador, tinha a ver com como é que eu poderia, se tivesse uma parede, por exemplo, com um reboco com uma determinada cota e um outro material a outra cota, como é que eu poderia ter a área de superfície apenas destes elementos. E eu só consigo ir lá pelo volume dividido pela espessura. Okay? Isto na versão 18. Okay? Na versão 19 já poderei dizer no perfil complexo qual a profundidade a que eu quero que a área seja calculada. E diferentes camadas vão poder ter diferentes profundidades, o que me vai ajudar a listar áreas de panos de alvenaria, de isolamento, de rebocos. Ok?